Boa noite. Estão todos bem? Que bom, que bom. Bom, como o Carlos falou, o nosso trabalho de hoje é refletir um pouquinho sobre os vícios e as imperfeições. Espero que Jesus nos acompanhe nessa jornada, né? Afinal de contas, Ele nos permite rever esses vícios e imperfeições diariamente, sob a forma de contraste com aqueles que já fizeram algum progresso, para que a gente possa perceber naquilo que a gente tem que trabalhar. Vamos inicialmente tentar fazer um pequeno autoexame. Se a gente fala em vícios e imperfeições, é fácil a gente olhar para o lado, apontar o dedo, enxergando aquilo que a gente vê nos outros. E tem um dito popular que é muito correto, que diz que quando a gente fala de Pedro, se conhece mais de quem fala do que de Pedro, né? Porque, na realidade, quando a gente olha para o outro e aponta os defeitos, o que a gente está enxergando é aquilo que a gente reconhece. E a gente só reconhece quando tem alguma coisa que nos é familiar. Tá? Dessa forma, a gente inicia pensando, todos nós temos algum grau de imperfeição. Eu imagino que, morando num planeta de provas e expiações, a gente possa aceitar dizer que nós temos muitas imperfeições, né? E muitos de nós temos vícios. Mas quando a gente fala vícios, não é só vícios aqueles em cigarro, bebida, drogas. Vícios são comportamentos que nos tornam escravos. Vamos tentar trocar em miúdos. Quem gosta muito de falar sobre isso é a minha esposa, a Michele. Ela faz uma comparação, ela diz assim, uma vez alguém falou para ela, assim, olha, tu é viciada nesse negócio de saúde, tu não bebe álcool, tu não bebe isso, tu não bebe aquilo. Eu não, eu sou livre. Eu bebo a hora que eu quero, eu como carne, eu faço isso, eu faço aquilo. E ela disse que perguntou para ele assim, mas tu te sente livre mesmo? Porque eu posso beber álcool, mas se eu não quiser, eu não bebo. E tu? Tu consegue dizer não pro álcool? Tu consegue dizer não para aquilo que tu gosta tanto? Porque eu tenho essa liberdade. Então, aquilo que nos torna escravo é o que a gente pode considerar vício. E as imperfeições são as coisas que vêm conosco de outras vivências, de outras encarnações, e que a gente muitas vezes precisa dar atenção para poder curar, para poder melhorar. Lá no Evangelho tem uma citação sobre o verdadeiro espírita, no capítulo 17. Diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E, com base nessa citação, eu queria desmistificar um pouquinho o peso que a gente dá para as imperfeições e para os vícios. Tá? Quando eu digo que todos nós temos, eu não quero dizer que nós todos somos condenados porque somos pecadores e vamos todos para o inferno. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente que a gente admita que existe alguma coisa que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. E para isso a gente tem que olhar para dentro de nós, reconhecer essas imperfeições e esses vícios e fazer o esforço, colocar vontade e ação em direção da melhoria. Como é que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é entender de onde ele vem, né? Se a gente está falando do vício, normalmente o vício e as imperfeições estão enraizados em duas grandes chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. Tá? Então, quando a gente tem ainda um pensamento muito polarizado, muito separatista, de imaginar que eu sou eu e o outro é o outro, os outros são os outros, a gente acaba trabalhando em prol de si mesmo para beneficiar a si e aos seus. E acha que está tudo certo. E não tem, na verdade, não tem nada errado. O que tem é uma oportunidade de a gente fazer um pouco diferente. Tá? Se a gente
pensar que todos viemos do mesmo lugar, viemos todos simples e ignorantes, e vamos adquirindo conhecimento, e vamos adquirindo vivências ao longo do tempo, a gente pode pensar também que essa origem que nos gerou, em algum momento vai nos receber. E quando ela nos receber, nós vamos nos tornar uma única consciência. Não de forma que a gente vá perder a nossa individualidade, a gente não vai deixar de ser nós mesmos, mas a gente não vai mais precisar de alguém dizendo, faça dessa forma, porque essa é a forma correta. Não faz assim, porque desse jeito não está legal. Porque todos nós vamos ter um pensamento, um norte comum. Vamos estar enxergando o mesmo caminho. E nesse sentido, nós vamos ter um único caminho. Vamos ter um único pensamento. Por isso eu digo que a gente sai de um ponto comum e vai para um ponto comum. E tudo que acontece entre um e outro é o que a gente está vivendo. Sendo assim, o vício muitas vezes vai ser uma fuga da realidade. O vício vai ser uma fuga dos problemas, talvez até das próprias imperfeições. Quando eu não consigo encarar aquilo que é mais forte que eu mesmo nesse momento, eu acabo fugindo para algo que me dá prazer, porque a minha autoimagem não está confortável. A minha autoestima não está de acordo com o que eu gostaria, porque na realidade eu não estou me sentindo capaz de superar aquela imperfeição. Então eu busco um vício. Que vício pode ser esse? Pode ser bebida, drogas? Pode. Mas pode ser também um belo bombom da Cacau Show, sem marketing, né? Pode ser um belo sonho da padaria do lado. Pode ser o doce. O que mais pode ser? Pode ser o vício na academia, no exercício. Tem gente que se tranca na academia e exaure o corpo até as últimas gotas de suor. Pode ser o afastamento, pode ser um vício em isolar-se. E aí quando eu não estou me sentindo bem, quando as minhas imperfeições me fustigam, eu me isolo, me tranco no quarto, não quero conversar com ninguém, fica à noite, dia e noite, tudo desligado, tudo fechado, sem ar. São vícios também, tá? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e perceber qual é o comportamento que a gente faz com certa frequência que nos torna escravo desse comportamento. Qual é o comportamento com o qual a gente não consegue ficar sem? Esse é um vício. E ele não é um vício físico, ele é um vício moral. Ele é uma fuga de imperfeições morais. Aí vamos ver coisas bem comuns, né? O André tá por aí mascando um chiclete. Aí o chiclete perdeu o gosto, tá começando a ficar duro, já tá machucando a mandíbula. Tem que jogar fora esse chiclete e eu não consigo encontrar um lixo. Se eu tenho um pouquinho de consciência, eu vou esperar até eu encontrar o lixo. Se eu tenho a imperfeição um pouco mais forte, pode ser que eu abra a janela do carro ou cuspo na rua, né? Alguém vai acabar pisando. E essa pessoa que pisou, com certeza vai xingar alguém. Não importa nem o nome. Mas quem vai receber o xingamento vai ser o meu campo, a minha energia. Porque fui eu que fiz, né? Existe influência espiritual relacionada a vícios e imperfeições? O que vocês acham? Podem falar, não precisa me deixar falando sozinho, não. Vocês acham que tem ou não? Tem, né? Tem. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Toda vez que a gente busca um vício, alguém que está conosco, nossa companhia espiritual, que se associou a nós por uma questão de sintonia, então se a gente recorre com frequência a esse vício, aquela pessoa identifica isso, porque já faz parte de nós, aquele espírito identifica isso, e se associa a nós, buscando que a gente faça isso cada vez com mais frequência, para que ele possa também ter os louros desse vício. Se é na bebida, quando o alcoólatra bebe,
ou não precisa ser alcoólatra, pode ser só alguém que bebe ocasionalmente. Mas quando a gente bebe, o teor alcoólico que a gente ingere faz mal para o nosso organismo. E o teor energético que a gente ingere faz mal para o nosso perispírito. E esse teor energético é dividido com quem está na nossa companhia. Então, a gente tem sim influências espirituais que estão nos empurrando para a gente persistir no vício. Quem é que não faz isso? Os espíritos bons, os espíritos familiares, os espíritos elevados, o nosso anjo da guarda. Eles não fazem isso. Eles não nos empurram para os vícios, mas eles também não nos seguram. Eles não tomam ação nenhuma. Por quê? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente percebe que a nossa viciação em algum comportamento está sendo notada, né? Quando a gente percebe que ela existe, a gente precisa, de alguma forma, pedir ajuda para esses anjos guardiões, que estão entre nós, estão conosco o tempo todo, talvez um pouquinho afastados, não de acordo com o que a gente está fazendo, mas se a gente chamar, o socorro vem. E eles nos dão forças para que a gente coloque a nossa ação e a nossa motivação num caminho diferente. Porque, na realidade, a nossa vontade não tem direção. É isso que a gente precisa fazer, direcionar a nossa vontade. Se a nossa vontade está focada no vício, é no vício que ela vai se satisfazer. Se a nossa vontade está focada no trabalho, é no trabalho que ela vai se satisfazer. E aí vem a recomendação. Já que nós estamos falando de vícios e imperfeições, e a ideia é a gente saber como se melhorar, né? O melhor roteiro de cura que o Evangelho tem está lá, aliás, nem é o Evangelho, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho fala sobre a prática que ele faz. Ele, todo final de dia, ele passava em pente fino todas as ações do dia. E ele refletia sempre sobre essas ações com várias perguntas. E dessas perguntas eu separei duas. A primeira pergunta seria: fiz mal a alguém hoje? Então, se ele fez mal a alguém hoje, ou se a gente fez mal a alguém hoje, e a gente se pergunta e identifica, a gente já começa a prestar atenção em por que a gente fez mal, em o que gerou essa ação. E a gente começa a olhar para as imperfeições que a gente tem e para os vícios aos quais a gente recorre. A segunda pergunta é: se eu morresse agora, eu teria receio de encontrar alguém no mundo espiritual? Essa é profunda, né? Se eu morresse agora, eu teria receio de encontrar alguém no mundo espiritual? Então, a primeira pergunta é: fiz mal para alguém que convive comigo no mundo dos vivos? E a segunda pergunta é: tem alguém que não está mais entre nós que teria alguma coisa para falar de mim? Essa é a crítica que ele confere. Ele, todo final de dia, faz essas duas perguntas, e se ele tiver respostas, quanto mais longas, mais trabalho para fazer. Quanto mais curtas ou inexistentes, melhor ele está. E como é que a gente faz para substituir um vício ou para perder um vício? Porque, na realidade, perder não é uma coisa que dá para fazer. Tá? Os estudos de neurociência estão aí, e eles nos ensinam que vícios precisam ser substituídos. O próprio Evangelho, o estudo do ESD, o Livro dos Espíritos nos ensinam que muitas vezes é necessário ter destruição para que haja depois construção. E é o que a gente precisa fazer. A gente precisa desmanchar o vício para depois erguer um hábito no lugar dele. Ou a gente vai desmanchando e já criando, já modelando um novo hábito. Mas se a gente só tirar, ele fica como se fosse uma erva daninha.
vai crescendo aos pouquinhos e toma conta de novo. Então, aquele espaço que o vício ocupa, a gente precisa ocupar com alguma coisa melhor. E o Evangelho nos convida a fazer essa mudança usando o trabalho no bem. Então, quem não faz algum trabalho direcionado ao bem da família, da sociedade, dos colegas de trabalho, de quem mais tem necessidade, de quem mais tem carência, né? Se a gente não faz esse trabalho, o convite é feito para que a gente tire os nossos momentos de vício. Então, ao invés de eu sair de casa e ir na padaria, pegar aquele docinho, sentar e tomar aquele cafezinho, que já é o meu hábito de, 15 anos, 14 anos, todos os dias, e eu estou falando de cafezinho, não estou nem falando de pinga no boteco, não estou falando de crack na esquina. Vejam que o vício tem a importância que a gente dá para ele, tá? Se eu não tiver disposição de trocar esse tempo que eu estou gastando com algo que é inútil, é útil para mim, para o meu afago, né? Para o meu bem-estar, mas para a sociedade, para todo o restante, não é útil em maneira alguma. Se eu não tirar esse tempo e colocar ele de forma útil na vida de outras pessoas, além de mim mesmo, pode ser que eu não consiga remover esse vício da minha vida. Pode ser que esse vício continue sendo as fugas das minhas imperfeições. Mas e aí? Será que eu, viciado em açúcar, ou viciado em farinha, ou viciado em bebida, ou em cocaína, eu consigo ajudar uma pessoa que tem esse mesmo vício que eu tenho, se eu sou um viciado? Olha, pela minha experiência, o local onde os viciados têm mais ajuda é entre eles mesmos. Porque eles sabem das dificuldades que passam. E se isso acontece, sempre vai ter um que toma a iniciativa, é mais forte, consegue sair. E aí eles chamam normalmente nos grupos de AD, como é que chama? Em inglês é sponsor, é o padrinho, obrigado. Então, o padrinho é aquele que já teve a experiência positiva. Mas ele está livre do vício? Não. Se ele não construiu algo forte no lugar, a erva daninha vai crescer nele também. E é por isso que aquelas fichas que eles ganham, as comemorações que eles ganham de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, são grandes comemorações. Porque realmente é uma vitória por dia. Mais um dia eu passei sem construir alguma coisa no espaço que eu detonei. Mas nenhuma erva cresceu. Eu estou cortando bem ralinha. Eu já consigo construir alguma coisa. O que tu está construindo? Eu já sou um padrinho. Eu já tenho 1 ou 2 pessoas que eu consigo ajudar com a experiência que eu tive de destruir o meu castelo de areia. Então eu já consigo fazer o bem para alguém. E as imperfeições? Gente, as imperfeições estão a todo momento gritando na nossa frente, o tempo todo. A gente não vê, porque para nós elas são completamente normais. Quais são as imperfeições? Perder a paciência quando alguém te chama atenção, parar o carro na faixa amarela e dizer assim, gente, só 5 minutinhos, eu vou ali e já volto, não vou atrapalhar ninguém. São as corrupções da alma. Aquelas que a gente cobra em grande escala dos políticos, que são os nossos líderes, eleitos por nós, mas que nós fazemos em menor escala, no mundo individual, e achamos que seremos salvos, porque ninguém está vendo. E quem fala para vocês não é um santo. Eu faço tenho as minhas imperfeições também. Não pensem que eu não me junto a vocês nessa luta. O meu castelo ainda tem ervas por baixo. Mas, quando eu preciso de ajuda,
eu faço uma oração. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo, eu faço uma oração. Todo domingo, no mínimo, eu faço o evangelho em casa. Ali eu já consigo estabilizar um pouco da minha semana, porque eu entro em comunhão com os bons trabalhadores da nossa seara. Eles vêm nos visitar em casa. E aí nessa visita, eles sopram muita coisa no ouvido da gente, que a gente não ouve com o ouvido físico, a gente ouve com o ouvido espiritual. E eles nos acalmam, eles tiram um pouquinho daquela eletricidade que a gente tem em excesso, aquela agitação. A gente começa a segunda-feira um pouco mais calmo. Pelo menos para mim, né, que o meu é no domingo. Mas quem tem na segunda-feira, vai em diante. Quem tem no sábado, vai em diante. Quiser fazer todo dia da semana, pode fazer. Não é vício. Isso não é vício. Porque é útil. Quando a gente faz o evangelho no lar, que é uma das formas da gente se livrar dos vícios e das imperfeições, a gente convida uma luz tão grande para a nossa casa, que ela irradia e banha todo mundo que está ao nosso redor. O vizinho, no apartamento, da casa, no bairro. Às vezes a cidade toda recebe luz. Que outra forma a gente pode fazer? Vigilância. Vocês já ouviram falar de vigilância? Aquele livrinho Vigiai e Orai? Tem um amigo nosso que vem aqui também de vez em quando fazer palestra, que ele adora falar do Vigiai e Orai. Aprendi com ele um trocadilho bastante interessante. Ele diz assim: vocês sabem como funciona o Vigiai e Orai? E aí o pessoal fica em silêncio, que nem vocês. E ele diz assim: é vigiai a vida do outro e orai por si mesmo, né? Não é isso? Não é? Ah, então é o contrário. Então, vigiai a si mesmo e orai pela vida do outro. Ah, tá. Então, é assim que a gente tem que fazer. A gente vigia os próprios comportamentos, olha para dentro, reflete sobre o que a gente faz o tempo todo. Quando é que a gente aponta o dedo? Quando é para dizer Deus te perdoe, Deus te recupere, Deus te abençoe. Assim. A gente ora pelos outros, por nós também, não tem problema. E vigia a nós mesmos. Senão não tem graça, aí fica muito fácil. Eu não sei que horas são, não consigo enxergar lá aquele relógio. Não sei se nós estamos perto de estourar ali. Ótimo. Falamos da imperfeição. Recursos de auxílio. Vamos lá. Para vocês que frequentam o Centro Espírita, o passe é um recurso de auxílio. Tá? Normalmente a gente vem ao Centro Espírita para ouvir a palestra, ouve o que essa pessoa está falando aqui, vai para a salinha do passe e toma um passe. O passe ajuda a reequilibrar, mas ele não remove os vícios. Ele ajuda a nos dar equilíbrio para olhar para nós mesmos com a severidade que a gente deve olhar. Com a crítica correta, com a razão, com a emoção, tudo equilibrado. Tá? O Evangelho no lar, que eu falei também, e o trabalho no bem. Emmanuel diz assim: o bem que você faz é seu maior advogado em toda parte. Então, quando a gente quiser um advogado para nos defender, e a gente vai encontrar muitos quando desencarnar, se Deus quiser, a gente precisa fazer o bem aqui para ter esses advogados lá do outro lado. Vocês já assistiram o filme Nosso Lar ou leram o livro Nosso Lar? Vocês lembram de uma passagem em que o André Luiz, ele pergunta como ele teria sido socorrido lá das furnas do umbral? E ele disse que uma das pessoas que mais tinha orado por ele, tinha sido responsável por ele ter sido socorrido, era uma paciente que ele não queria atender enquanto estava vivo, mas que a secretária dele empurrava para dentro do consultório quando terminava o atendimento de todos os outros. E ele já estava se preparando para sair, botando o chapéu, o casaco e tudo mais. Ela abria a porta e dizia assim: essa senhora aqui está te esperando o dia todo, atende ela aí.
E ela achava que ele fazia por caridade. Ele estava já de saco cheio. Era uma imperfeição que ele tinha. Mas ela não tinha essa percepção sobre o que ele fazia. Para ela recebia de coração aberto. E ela orou por ele, mesmo tendo ido para o mundo invisível antes dele. Ela orou para ele, para que ele fosse socorrido, porque ela realmente gostava dele e achava que ele tinha tratado ela com humanidade. E ele perguntava pela mãe dele e ele disse assim, olha, tua mãe te ajudou, mas ela não está disponível para ti, tua mãe está em outro nível, tu não vai conseguir ver ela agora. Então quem tirou ele das furnas mesmo foi essa senhora. E a gente precisa muito de advogados. Por isso, sempre que tiverem oportunidade, façam o bem. Não importa a forma. Seja participando de um encontro de luto, falando da tua experiência. Às vezes, para falar da nossa experiência, a gente precisa sentir um pouquinho a dor. Às vezes, voltar a sentir essa dor é salutar, que nos dá motivos para viver mais intensamente. Às vezes, a gente precisa passar por momentos difíceis para aprender a valorizar os momentos que são mais cômodos. Por isso que eu disse, a gente vive num mundo de contraste, né? A gente precisa do bem e do mal para poder enxergar um e o outro. Ainda é assim. Certo, pessoal? Eu espero que tenha sido o mais didático possível nesses 30 minutos. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, fico à disposição para responder. Se não, vamos à nossa prece final. Que o nosso Senhor nos permita, nesse momento, receber essa cachoeira de luz que vem dos planos mais altos, inundando o nosso coração, transbordando para todo o nosso corpo e alcançando todos os caminhos que a nossa mente possa percorrer, levando a luz aos nossos familiares, aos amigos, colegas, aos enfermos, aos necessitados, àqueles a quem muitas vezes nem queremos conhecer. Que a tua luz, Pai, e o teu amor façam transbordar em nós a bondade e a inclinação à caridade. Que as nossas experiências nesse mundo possam ser grandes oportunidades de aprendizado e crescimento. E que nós, diante da nossa própria imagem, possamos avaliar, tal como fez Santo Agostinho, se temos a dever para quem convive conosco ou para quem já se foi. De posse dessa informação, façamos em nós as mudanças que a reforma íntima, inspirada pela doutrina espírita, possa nos propor. Obrigado, Mestre. Sigamos todos em paz, sob os teus cuidados. E assim seja.